Olá, turma do Projeto Integrador para a Licenciatura 6. Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina. Hoje é um dia especial porque nós trouxemos 2 convidados para fazer um relato de experiência sobre educação financeira com gamificação. É um relato de experiência mais voltado para a matemática, o letramento da matemática, mas é um saber docente muito interessante para todas as áreas, tanto para pedagogia, para letras, assim como para o grupo da matemática, claro. E aí vou apresentar os nossos convidados, tá bom? André Luiz Souza Silva é licenciado em matemática, especialista em ensino da matemática pela UFRJ, mestre em ensino de ciências e matemática pelo Cefet do Rio de Janeiro, especialista em novas tecnologias no ensino da matemática pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Trabalhei lá um tempo com esse curso também. E o outro convidado que nós temos é o José Carlos Gonçalves Gaspar, Zé, assim que eu chamo, Zé, mestre em ensino de ciências na educação básica pela Universidade Grande Rio, especialista e licenciado em matemática pela Universidade Federal Fluminense, a UF, professor de matemática na educação básica e superior do IFRJ e da Rede Municipal de Duque de Caxias, onde eu atuo. É membro do projeto Conseguir e um dos redatores da reestruturação curricular da Rede Municipal de Duque de Caxias. Autor de materiais didáticos para Somos Educação e editora Poliedro. Possui experiência em avaliação em larga escala e com educação à distância. Membro atuante do Laboratório do Ensino de Matemática, LABEM IFRJ. Nossa, que currículo de vocês! Sejam bem-vindos, André, José Carlos. É um grande prazer ter esse momento com vocês para ouvir sobre o relato de experiência desse projeto que vocês desenvolveram da extensão. Conta para a gente um pouco como foi e como que os alunos se tornaram protagonistas nesse projeto, que eles foram autores, que eles ousaram, como vocês trabalharam tudo isso, e esse tema da educação financeira com a gamificação. Palavra de vocês. Ok, prazer enorme aqui estar com você, com seus alunos aí. Quero agradecer aí, estar aqui esse momento compartilhando com o professor André um pouco da nossa experiência, né, no projeto de extensão lá do Laboratório de Ensino de Matemática, do IFRJ, onde foi feito algumas ações, né, durante esse período de pandemia. A gente teve que nos adaptar também, fazer alguns ajustes no projeto, mas a ideia do projeto é justamente poder estar fazendo ações do laboratório junto à comunidade escolar, né, atingindo também as escolas que ficam no entorno da nossa instituição. E uma dessas ações aí, a gente tinha que dar uma oficina dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, num evento interno, mais aberto à comunidade, que é a Sematec. E dentro desse evento foi feita a proposta aí, levantada pelo meu parceiro aqui, professor André, né? A gente abraçou e acabou sendo assim extremamente uma alegria só ver o resultado final, que foi um pouquinho duro, né? O planejamento aí, né? Foi uma coisa assim que tivemos um primeiro momento dentro do projeto. O professor André vai explicar melhor. Na verdade, essa oficina teve desdobramentos depois, né? O professor André faz parte de um outro grupo de pesquisa que nos serviu de colaborador, né, na nossa ação, no nosso projeto de extensão. A gente teve uma parceria com pesquisa de ponta da Universidade Federal de Juiz de Fora e o DJDE, que é ligado ao CAPFRJ. Então, na verdade, foi uma ação conjunta aí, de muitas mãos aí, em prol da educação, usando muita tecnologia e com bastante engajamento dos alunos. Tanto tinha aluna bolsista, que faz parte do curso de licenciatura em matemática, onde nós atuamos, lá no curso presencial da nossa instituição,
como também dos cursistas que se fizeram presentes. E foi bem interessante aí o resultado. Professor André, fique à vontade aí de estar complementando a minha fala. Pois é, oi Kate, obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, conforme o Zé disse, a gente viveu a pandemia, ela trouxe para a gente um momento em que a gente precisava mostrar as nossas excelências e a gente precisava colocar os nossos alunos, tanto da licenciatura como do ensino médio, com acesso aos estudos como eles tinham e de uma maneira que a gente ainda não sabia. Mas esse projeto, então, ele foi pensado para que a gente tivesse como público-alvo os alunos do ensino médio e, naquele momento, a gente lançou mão, então, dos elementos da gamificação para trazer a ideia de uma introdução à educação financeira. Para essa introdução, a gente teve a oportunidade, já que a equipe era uma equipe grande, era uma equipe que tinha vários participantes por conta das nossas parcerias, a gente pôde coletar dados reais, informações que elas se aproximavam muito da realidade que tínhamos da descrição dos alunos que iriam participar da oficina. E isso já foi um ponto importante, porque a gente conseguiu perceber que nessa primeira preparação, os próprios participantes da oficina, eles já sofreram o impacto daquilo que era o objetivo da gamificação, que é o engajamento, que é o envolvimento dos alunos. Eles se envolveram muito na elaboração das situações que foram trazidas nessa oficina. Então, nesse primeiro momento, a gente já achou que tinha dados muito especiais desse casamento de educação financeira e gamificação, porque a própria equipe se manteve muito motivada. E, para nossa surpresa, quando aplicamos a oficina, tivemos relatos de pessoas que não necessariamente estavam cursando o ensino médio, né? Além dos alunos e bolsistas que estavam participando, que são da licenciatura, a gente acabou tendo relato de pessoas de pós-graduação reconhecendo o instrumento como um instrumento que foi bastante interessante. A ideia era que a gamificação trouxesse um ambiente que tivesse o quê de ludicidade mas trouxesse com o devido aprofundamento a introdução à educação financeira. E esse projeto, ele pôde, então, a gente conseguiu ver na elaboração desse projeto como é que isso pode ser significativo pensando somente na possibilidade de realizar isso de forma síncrona, mas não presencial. E a partir daí, a gente conseguiu elaborar outras possibilidades em cima desse mesmo projeto. A gente, junto do grupo do PJDE, realizou uma outra oficina num outro campus, não do próprio FRJ, mas em Paracambi. E nessa outra oficina, nós tivemos muitos licenciandos em matemática participando. E o feedback foi ainda melhor, porque a gente conseguiu perceber nesse projeto que o despertar para a educação financeira também era o despertar para a gamificação. A gamificação apareceu como uma metodologia, né? Embora isso tivesse sido uma estratégia que fosse de aplicação, a gente não estava ali para estudar a gamificação ou estudar completamente a educação financeira, a gente queria uma introdução. Os alunos retornaram com feedbacks muito positivos sobre a metodologia, porque eles se mantiveram muito participativos durante o processo. Isso gerou em nós, do Labem, reflexões que, em algum momento, se refletiram, inclusive, no nosso trabalho. Eu, a partir dessa experiência, fiz um terceiro momento com a gamificação, e aí já não era com a educação financeira, eu apliquei com alunos do ensino médio, um projeto de gamificado, uma avaliação, na verdade, gamificada, um processo que durou algumas semaninhas,
em que, novamente, a gamificação foi uma coisa que trouxe para a gente resultados que foram muito interessantes. Então, eu vou dizer aqui um pouquinho para vocês de uma coisa que foi muito bacana. Na primeira turma em que a gente aplicou isso, a gente fez, por conta das dificuldades dos alunos, sem uma total consulta dos alunos ao processo. Então, foi, de alguma maneira, uma surpresa quando a gente viu que, ao final, os alunos tinham participado, eles tinham conhecimentos construídos, mas tinham como feedback não gostar do processo. Eles achavam que o fato de terem usado o jogo naquele momento não tinha sido aquela importante para eles, que eles teriam conseguido de uma outra maneira. E aí a gente acabou identificando que aqueles alunos, quando eles puderam declarar, eles disseram que não gostavam, não era uma turma pequena e que não gostavam muito de jogos, não tinha afinidade com jogos, não tinham essa vivência. Bom, guardamos essa experiência e num outro momento a gente continuou a estudar essas possibilidades de casamento com a game. E numa outra turma do ensino médio, a gente inverteu os papéis e aquele processo de elaboração do momento, ele foi compartilhado inteiramente com os alunos, e aí eles criaram avatares, eles criaram os grupos, os elementos, eles pensaram no cenário, a história, e o Escape Room foi um sucesso, porque eles participavam ativamente, conheciam os personagens e conseguiam compartilhar aquilo que era conhecimento matemático, aquilo que estava sendo desenvolvido, eles falavam com a mesma fluência da qual falavam também da história, do envolvimento com o jogo. Então, nessa terceira experiência, a gente viu como os elementos podem ir sendo realmente melhorados, aprofundados com a pesquisa. E esse último trabalho, ele motivou os alunos da licenciatura. Eu tenho 2 alunos que estão agora pesquisando sobre gamificação, fruto dessas experiências, né? Em especial desse último momento, em que eles puderam observar a relevância da pesquisa e o estado mesmo de transformação que pode acontecer numa turma quando a gente se dedica a entender esse momento de aplicação da pesquisa com todos os vínculos da ciência. Então, foi uma experiência muito rica, que colocou, em um primeiro momento, os aspectos de educação financeira com um envolvimento muito grande dos alunos, autonomia para que eles pudessem dizer, uma autonomia muito grande daqueles que elaboraram, e aí a nossa preocupação muito grande com essa equipe de elaboração, porque são alunos da licenciatura, são futuros professores que estavam vivendo esse momento e entendendo que essa associação era uma associação de exploração, era uma metodologia que podia se desenvolver e que haviam outros estudos. Então, a gente, muito preocupado com isso, saiu dessa experiência muito feliz ao ver os alunos, né, motivados e entendendo a gamificação agora não mais como o uso do jogo apenas, mas como um contexto muito mais amplo. E com os alunos do ensino médio, da mesma maneira, né? A gente entendeu as possibilidades, quando é que isso pode ser interessante, quando é que isso acontece com realmente um vínculo à formação cidadã, né? Com criticidade, alunos que puderam, mesmo no momento de muita dificuldade, expor a forma de pensar, expor como é que eles estavam construindo o conhecimento. E isso, para a gente, foi muito importante, porque a gente estava na pandemia e tudo era muito diferente, né? A gente estava num momento em que a gente lançou mão de uma metodologia que era institucional, que era muito aberta, que não tinha lá caminhos pré-definidos para a ação particular de cada um. E essa possibilidade, essa experiência acabou motivando a gente a ações que foram muito próprias e que certamente elas podem ser agora, né, vivenciadas, experienciadas, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Então, foi uma experiência muito bacana da gente viver aí com resultados que são muito positivos, tanto para os alunos da licenciatura em matemática, para o nosso grupo de pesquisa, como para aqueles que
alunos que participaram das oficinas e participaram dos trabalhos aí com gamificação. Ótimo, professor André, que bom. José Carlos, você quer complementar? Quer fazer uma fala para complementar? Só complementando aí a fala do professor André, de fato, um grande ganho nós tivemos nessas diversas experiências aí, né? Algumas eu participei, outras ele foi me relatando do que ele vivenciou com a turma dele. Quanto mais engajamento ocorre, principalmente quando o aluno, né, que vai fazer a atividade, ele se envolve, né, de uma certa forma, de algum momento na elaboração, né? Ele acaba se sentindo mais prestigiado, né? A questão do protagonismo, né, vamos chamar assim, do aluno é essencial para maior engajamento e com isso, a maior possibilidade do aprendizado. Acho que isso aí é um ponto essencial. E um segundo ponto aí que foi, só para frisar, né, essa oficina de educação financeira, ela tinha como ponto essencial justamente a reflexão, a tomada de decisão frente a situações reais de educação financeira mesmo, onde utilizava conceitos de matemática bem elementares, né? Não era conhecimento sofisticado de matemática, conhecimentos bem básicos, né? Onde poderia, como foi feito, né? Envolvendo tanto pessoas da pós-graduação como alunos do ensino médio que estavam entrando no seu primeiro ano do ensino médio. Então, exigia um conhecimento matemático bem básico e isso era suficiente para a pessoa despertar, né? Fazer essa introdução, como o André comentou, de pensar melhor o seu dia a dia, como a matemática pode colaborar no processo de tomada de decisões aí no seu cotidiano. Perfeito. Então, eu só tenho a agradecer a vocês dois, André e José Carlos, por esse relato de experiência. E agora, comentando aqui com a turma, com as turmas de licenciatura, pedagogia, matemática e letras, vocês viram, pessoal, como é que o professor é um eterno pesquisador? E o que é mais importante nesse relato? É ver como brilham os olhos dos professores quando o trabalho que eles realizam junto com os alunos tem esse feedback tão fecundo. Deu para perceber o brilho nos olhos? É isso. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, com a gamificação, o uso das tecnologias não é o mais importante, é pano de fundo, mas potencializa a ação. O que está ali mais em evidência? Colocar o aluno como protagonista, ouvi-lo. Ou seja, em dado momento, a gente tem um retorno de que o jogo não fez tanta diferença. Quando você faz a inclusão desses alunos para ouvi-lo com a escuta ativa, se modifica essa barreira e eles se vinculam cada vez mais a esse projeto. Eu acho que foi uma aula, não sei se vocês concordam, e a gente está aqui para agradecer a presença, a participação de vocês e esperamos ver mais relatos fecundos desse tipo numa instituição pública de qualidade, voltada tanto para o ensino médio como para o ensino superior, formação de novos professores, o que é fundamental, essa articulação, não é? Esse diálogo entre a licenciatura e o ensino médio. É bem verdade que o perfil do IFRJ, que é o Instituto Federal, é diferente de outras escolas de ensino médio, das redes estaduais, nós reconhecemos, mas esse tipo de atividade que foi relatado aqui é sim possível ser aplicado, implementado nas nossas escolas municipais, nas nossas escolas estaduais, com os anos finais do ensino fundamental, com o ensino médio, não é, professores? Não é possível? Desde que a gente esteja ali próximo do aluno, próximo pode ser mediado pelas tecnologias, tá? Essa proximidade não necessariamente precisa ser uma proximidade física, como ocorreu com eles nesse projeto, porque foi durante a pandemia. Então, parabéns pela inovação, parabéns pela dedicação e que a gente possa ter cada vez mais relatos fecundos de professores que tornam os alunos protagonistas, efetivamente. Obrigada, pessoal. E a gente encerra aqui a nossa disciplina com essa aula, que eu espero que vocês tirem o máximo proveito. Ok, pessoal? Um abraço.